Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Queremos mais uma vez agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso que tem nos ajudado, para que nós ao longo de várias semanas estejamos aqui comentando a nossa lição da revista da Escola Dominical. Esse trimestre nós estamos estudando sobre as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Esta lição, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e especificamente nesse trimestre, nossa lição é comentada pelo pastor Wagner Tadeu dos Santos, que é líder da Assembleia de Deus em Curitiba e também membro da Casa de Letras Emílio Conde. Então, este servo do Senhor tem feito um comentário muito interessante sobre as parábolas de Jesus. Temos aprendido, irmãos, que as parábolas, elas são uma figura de linguagem que facilita a exposição de uma lição moral ou uma lição espiritual. Obviamente que nos dias de Jesus, a parábola ela tinha um duplo propósito, para aqueles que de má vontade ouviam a palavra, porque nós já aprendemos que vários públicos acompanhavam Jesus. Havia o público dos curiosos, havia o público dos detetives, vamos dizer assim, aqueles que iam apenas para pegar Jesus em alguma falha, ou ouvi-lo e pegar dele alguma falha, ou então fazer alguma proposta de modo que Jesus pudesse cair também. Então era o grupo dos detetives, dos espiões, o segundo grupo. O terceiro grupo, o grupo dos interesseiros, aqueles que iam apenas buscar algum favor do Senhor, mas não queriam nada com o Senhor dos favores. Queriam as bênçãos de Deus, mas não queriam nada com o Senhor das bênçãos. E aí, Jesus presta para estes com um coração malicioso, com um coração que ouvia a palavra de mau grado. As parábolas serviam de certa forma para codificar a verdade e até dificultar o entendimento. Mas, para uma outra ala, a parábola ela prendia a atenção porque é uma história, uma história com um enredo, e dentro dessa história Jesus retirava as lições morais. Obviamente que as parábolas nos dias de Jesus, e elas devem ser assim, elas se utilizavam de coisas do ambiente de Jesus, da cultura de Jesus, dos tempos de Jesus. De modo que quando Jesus falava de rede, de peixes, falava de colheitas, falava do trigo, do joio, falava das virgens prudentes, das virgens imprudentes, quando ele falava do filho pródigo e tudo, Jesus estava trabalhando dentro de um contexto que não era desconhecido para os seus contemporâneos. E assim facilitava. Também aprendemos que a parábola, ela não tem um fim em si mesma. A gente não pode ficar olhando pormenores da parábola, e criando ali, de repente, até fundos teológicos e tudo mais, porque a parábola é uma história. Dentro nós temos a lição moral, mas não são os pequenos detalhes que têm a relevância que Jesus queria destacar. Muito bem. Então, queridos, hoje, na lição número 4, para 28 de outubro de 2018, nós vamos estudar a lição cujo título é Perseverando na Fé, e nós vamos nos utilizar do texto bíblico que trata do juiz iníquo, a parábola do juiz iníquo. Esse é o título que está lá. Há até alguém que ache que o título deveria ser a parábola da viúva perseverante. Talvez fosse até mais adequado, até porque o título não faz parte do cânon sagrado, o título foi colocado muito posteriormente por aqueles que
produziram as muitas edições e versões da Bíblia. Muito bem, Lucas 18, de 1 a 8, nos conta esta parábola do juiz iníquo e dessa viúva perseverante. Nos diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo o juiz não quis atender à viúva. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta ou me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor Jesus: ouvi ou ouçam o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, meus amados, é sobre esta parábola que nós nos firmaremos para falar sobre a perseverança na fé. Quando Jesus contou esta parábola, é bom que nós destaquemos o seguinte, que Jesus percebia duas dificuldades que os seus contemporâneos estavam encontrando, que nós também encontraríamos e a igreja encontraria ao longo da sua história. A primeira dificuldade seria orar. Orar não é tão fácil quanto se imagina. E em segundo lugar, outra dificuldade que Jesus percebeu seria perseverar em oração. Orar é uma coisa, perseverar em oração era outra coisa. Também nós vamos perceber nesta parábola que, ao começar a parábola, o narrador já diz o propósito da parábola. Então aqui está a espinha dorsal. Se a gente tivesse alguma dúvida, o que Jesus quis dizer com a parábola do juiz iníquo? Está no primeiro versículo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Pronto. Jesus mostra que nós teremos dificuldade de orar e teremos dificuldade de permanecer na oração. Outra verdade implícita aqui é que Jesus deixa claro que muitas pessoas podem desfalecer na oração. Ter até um início muito vívido, muito animado, não é? Um início muito empolgante, mas com o passar do tempo, com as lutas, com as dificuldades, com o tempo, não é? E tudo mais, a pessoa desfalecer na oração. Outra coisa que nós percebemos aqui só nesse primeiro versículo é que Jesus destaca a importância de nós prevalecermos, de nós perseverarmos na oração. Outra coisa que nós podemos aqui, por inferência, também tirar, é que a vitória é daqueles que perseveram em oração. Porque Deus, Ele não tem compromisso com o meu tempo. Deus não está refém da minha agenda e da sua agenda. Mas Deus tem o seu tempo, tem a sua agenda, tem os seus pensamentos e os seus caminhos. O profeta Isaías, escrevendo uma palavra de Deus no capítulo 55, ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, não é? Assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Muito bem, então Jesus conta esta parábola, irmãos,
E aqui nós vamos extrair algumas ideias para que você produza também o seu comentário, né? Temos aqui os tópicos da lição. Por exemplo, o primeiro tópico fala sobre a interpretação da parábola do juiz iníquo, né? O segundo tópico vai tratar da bondade de um Deus justo. E o terceiro tópico, a perseverança da viúva é uma imagem para nós. Tem aí todo o comentário da lição, muito bem esmiuçado, muito bem comentado. As pessoas que comentam as nossas lições, elas são peritas, né, nesse assunto, peritas, né, nesse trabalho. E aqui a gente vai apenas acrescentando alguns tópicos, algumas ideias, sem fugir, não é, do centro, do miolo, da espinha dorsal da lição. Aqui o objetivo é complementarizar, enriquecer a sua lição. Então, em primeiro lugar, fé que não se subestima. É o primeiro aspecto que eu quero colocar aqui. Fé que não se subestima. Por quê, irmãos? Porque eu acho interessante que Jesus conta a história de uma mulher viúva que tem uma causa difícil e o seu recurso é um juiz que é mau. Então vamos lá, vamos descrever a mulher e depois vamos descrever o juiz. Bom, nós estamos falando de uma mulher e é importante que a gente entenda o papel, a importância, o destaque, a consideração, a relevância que a mulher tem na cultura judaica, que os irmãos sabem que era mínima. Ainda hoje nós vemos, até nas campanhas eleitorais, a grande guerra, né? As mulheres reclamando, né, da diferença salarial, por que ganha diferente, se tem a mesma competência, aquela coisa toda. É porque nós trazemos uma cultura, não é? Toda uma cultura que vem ao longo da história, onde, pelo menos nessa cultura nossa ocidental, o papel da mulher é um papel, não é, abaixo do homem. Então, na cultura judaica, nós vamos ver que a mulher não passava de um objeto. A consideração era muito pouca, não tinha liberdade de pensamento, não tinha liberdade de expressão, de opinião, coisíssima nenhuma, né? Jesus é que vem, nesta nova revelação, nessa progressividade da revelação, ele vem dignificar a mulher. Nós vemos na história de Jesus quanto Jesus dignificou a mulher. A mulher que Jesus se surpreendeu pela fé foi a cananeia. Ele disse: ó mulher, grande é a tua fé. Não é? A mulher que Jesus curou lá do fluxo de sangue, não é? As mulheres que serviam a Jesus durante o seu ministério, Maria, não é? Jesus dignificou ali na casa de Lázaro, quando Maria derrama aquele azeite em Jesus, né? Derrama o perfume, em Jesus, né? E ele fala que o que aquela mulher fez foi muito nobre, porque fez para a sua sepultura, né? Até os discípulos não estavam entendendo o que aquela mulher estava fazendo, né? Mas ela compreendeu a revelação. Então Jesus dignificou. Mas nós temos que entender a questão da mulher naquela cultura, que ainda hoje a mulher ainda sofre muita discriminação, mas principalmente, irmãos, naquela cultura. Então, uma mulher, estamos descrevendo a mulher. Segundo lugar, viúva. Viúva quase sempre era uma mulher desamparada. Se tivesse um filho que a assumisse e tudo mais, ela ainda menos mal, mas ainda não era um papel excelente, né? Então, o papel excelente era a mulher casada, tinha muitos filhos, aquela coisa toda. Mas ela agora, uma mulher viúva, mulher e viúva, com um problema. E do outro lado, um juiz que é chamado iníquo, ele está ligado à iniquidade, à maldade. Então diz a Bíblia que esse homem não temia a Deus, nem respeitava os homens. Claro que a palavra é genérica, mas vamos dizer, se não respeitava nem homem, quanto mais mulher. Então veja que para que esta mulher se disponha a lutar por aquilo que ela quer, ela precisa ter muita garra, precisa ter muita determinação,
muita perseverança, porque não precisa estar escrito na Bíblia. Eu entendo que seus familiares, né, seus vizinhos, né, diziam para ela: olha, mulher, está vendo que você não vai conseguir isso? Será que você não percebe que você não tem chance? Mas, queridos irmãos, a fé, ela não pode ser subestimada. Eu digo sempre que aquela mulher tinha tudo para não correr atrás da sua vitória. Ela tinha tudo para não correr atrás da solução da sua causa, porque era praticamente impossível. Mas ela acreditou no poder da insistência. Então ela disse: sim, eu sou uma mulher, eu sou uma viúva, o juiz é mau, não respeita homem, não teme a Deus, então a probabilidade dele me atender é muito pequena, mas a fé, ela remove montanhas. Glória a Deus, né? A fé, não é, misturada com a oração, eu costumo dizer, é a maior força do universo. Então, uma fé que não se subestima, é um primeiro aspecto que a gente percebe aqui. Então, irmão, você pode ser pequenininho, você pode ser fraquinho, você pode não ter sobrenome, você pode não ter família, você pode não ter cargo, você pode não ter nada. Mas se você tem fé, já dizia uma cantora, se você perdeu tudo, mas não perdeu a sua fé, você não perdeu nada. Muito bem. Em segundo lugar, a fé que espera. Fé que espera. Os irmãos vejam nesta parábola que a Bíblia diz que ele não atendia a mulher. E diz aqui, e por algum tempo não quis. Mas depois o juiz disse consigo, ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia como essa viúva molesta, hei de fazer-lhe justiça. Então veja esta palavra, sublinhe na sua lição ou na sua Bíblia, que foi por algum tempo. Nem todas as coisas, irmãos, que Deus tem para nós, vêm no nosso tempo. Tem coisas que Deus manda para você e você diz, meu Deus, já chegou. É tão rápido que Ele surpreende. Mas tem coisas que Deus, para nos dar, leva um tempo. Eu não vou dizer que Deus está atrasado, nem vou dizer que Deus tardou, nem vou dizer que Deus demorou. Eu vou dizer que Deus, por amor a você, por amor a mim, Ele vai executar no tempo certo. Até porque eu costumo dizer que até para ser abençoado, você tem que estar preparado. Alguém disse uma mensagem aqui no Conjoate que eu achei muito interessante. Diz assim, Deus não está preparando nada para você. O pregador disse. Aí nós ficamos assim impactados. Deus não está preparando nada para você. Tudo já está preparado. Deus está preparando você para receber o que Ele já tem preparado. Glória a Deus. Se fosse você, anotaria isso, que é muito importante. Então, meus irmãos, uma fé que espera. Salmo 40, o salmista diz, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência. Uma coisa é esperar, simplesmente. Outra coisa é esperar com paciência. Você não pode parar de dormir, você não pode parar de se alimentar, você não pode ser tomado pela ansiedade, daqui a pouco vai estar tomando remédio tarja preta. Não é? E isso, irmãos, nos prejudica e ofende a Deus, porque se você entregou o teu caminho ao Senhor, a Bíblia diz, confie nele e o mais Ele fará. O Salmo 37, acho que versículo 4, diz assim, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O Senhor quer que você descanse, que você folgue, que você se regozije. Isso é expressão de confiança num Deus que nunca falha em suas promessas. Então, segundo lugar, fé que espera. Em terceiro lugar, a fé que afugenta o medo. É o que nós vemos aqui. A fé que afugenta o medo. Por isso nós temos que perseverar na fé. Não é? A fé que afugenta o medo.
esta mulher poderia temer. Ela disse, se esse juiz não respeita aos homens, nem teme a Deus, está arriscado eu ir lá e ao invés de ele resolver o meu problema, ele mandar me prender, ou mandar me matar, que naquela época era fácil demais. Mas ela não teme. Não teme. Até porque, irmão, você sabe que quem insiste muito pode irritar o outro lado. E ela está insistindo. Ela está insistindo. Ela faz isso porque ela é uma mulher de coragem. Nós vemos aqui, ela é uma mulher corajosa, assim como a mulher do fluxo de sangue. Porque o que a mulher do fluxo de sangue faz em relação a Jesus é um pecado. Ela não poderia, como imunda, tocar em ninguém. Ninguém podia tocar nela, nem ela tocar em ninguém. Seria um pecado, seria uma transgressão. Mas ela tem coragem. Por isso que quando Jesus percebe que alguém a tocou, a Bíblia diz que ela se aproxima temendo e tremendo. Porque foi uma transgressão. Mas, se a gente não tem coragem de se arriscar, a gente não pode enfrentar desafios, e a gente, se não enfrenta desafios, a gente também não cresce. Então, fé que afugenta o medo. O medo é inimigo da fé. O medo nos faz fugir e sair da posição. Porque não há coisa pior, irmãos. Pior do que você não receber a bênção. É a bênção chegar e não te encontrar em seu lugar. Anote isso, é muito importante. Pior do que não receber a bênção é a bênção chegar e não te encontrar em seu lugar. Nosso saudoso presidente, aqui do estado de Alagoas, pastor José Antônio dos Santos, conhecido carinhosamente como pastor Zé Neco, ele sempre nos ensinava isso. Nunca deixe o seu lugar aparecer vazio. Nunca deixe o seu lugar aparecer vazio. Então o medo nos faz fugir e sair da nossa posição. Portanto, o medo é inimigo da fé. Quarto lugar, nós vemos aqui uma fé que faz olhar para o lugar certo. Fé que nos faz olhar para o lugar certo. Porque quando Jesus vai concluindo essa parábola, Jesus diz assim, ouvi o que diz o injusto juiz. Jesus está dizendo assim, preste atenção no que o juiz falou. Vamos prestar atenção no que o juiz falou? O juiz falou assim, ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune mais. Ou seja, eu vou atender logo essa mulher, porque ela já está me importunando, me molestando, e sabe uma coisa, eu quero que ela vá embora e não volte mais. Bom, não interessa o que ele está determinando a respeito da mulher, no sentido de não vê-la nunca mais ou não querer mais a presença dela. O importante é que ele vai atendê-la. Aí Jesus diz, ouçam o que diz o injusto juiz. Aí Jesus coloca essa pergunta, e Deus? E Deus, Olha que coisa linda. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Eu posso me perder, irmão, na hora que eu olho para a minha fragilidade. Eu posso me perder quando olho para a minha fragilidade e me subestimo. E digo, eu não vou receber de Deus. E se você profere profeticamente que não vai receber de Deus, é muito provável que não receba mesmo. Se eu já vou disposto ou indisposto a receber, ou disposto a não receber, eu termino não recebendo. Então, a minha subestimação pessoal, que uma coisa é humildade, outra coisa é você subestimar. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, Ele garante vitória para você. Ele lhe promete bênçãos e Ele assegura que você é mais do que vencedor. Então, nós vamos ver aqui.
Fé que faz olhar para o lugar certo, né? E Deus. Então eu posso estar olhando para mim, me subestimando, isso é ruim. Eu posso estar focado excessivamente no problema. E aí também não conquistar a minha bênção, porque você não foi chamado para ficar focado em problema. Não é? Eu vi uma vez alguém escrever e dizer assim: quando você olha muito tempo para o abismo também olha para você. Esses dias nós pregamos na igreja sobre o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, e eu falei, eleve até os olhos para os montes, mas não fique com os olhos fixos nos montes. Não, a vitória não está nos montes, a vitória está no Senhor. Então Jesus diz, olha o que diz o injusto juiz. E Deus? Então, o Senhor Jesus está dizendo, né? Desconsidere essa questão aqui. Mas, e Deus? Não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Até porque é um contraponto, né? Jesus, Deus, Ele não é um juiz iníquo, Ele não é um juiz mau, não, Ele é todo bondade. Deus não ama simplesmente, Deus é amor, a sua essência é amor. Deus não comunga da maldade, da malignidade, não, Ele é bondade, benignidade para todos sempre. Então, fé que faz olhar para o lugar certo. Vamos olhar para o lugar certo. O escritor aos Hebreus, ele disse assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não é olhando para os lados, olhando para a ventania, olhando para as caretas que as pessoas fazem, focado no que estão pensando de você, focado no que estão dizendo, focado no que estão fazendo com você. Não, irmão. O teu tesouro está escondido dentro de você. Ninguém pode roubar esse tesouro. Só você pode jogá-lo fora. Mas ninguém tem o poder de arrancar o que Deus fez em você, dentro de você e por você. Em quinto lugar, fé não só que espera, mas fé que persevera. Fé que faz você insistir, não desistir. Fé que sabe que mais cedo ou mais tarde a vitória vai chegar. Então, o destaque na vida desta mulher é a sua perseverança. Não é a sua necessidade. Não é o seu estado deplorável socialmente falando. O fator determinante aqui é a sua perseverança. É como se Jesus contasse. Não era para ela receber. Não era para aquele juiz dar aquilo para aquela mulher. Mas o que fez aquele juiz atender aquela mulher foi a sua insistência. Por isso que Jesus em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, ele diz assim, pedi e dá-se-vos-á. Buscai, é mais intenso, e encontrareis. Batei, mais intenso ainda, e abri-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Aí Jesus diz assim, porque qual é o pai? Qual o pai dentre vós? Que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra. Se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Isso não me parece, Lucas ainda acrescenta. Ou se lhe pedir um ovo, você vai dar um escorpião. Jesus faz essa pergunta. Aí Jesus completa dizendo, ora, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais, e Deus, né? Quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens àqueles que lhe o pedirem. Em outra versão diz, dará o Espírito àqueles que lhe o pedirem. Então, fé que persevera, fé que não desiste. Entra ano e sai ano, o crente continua o mesmo, confiante. Olha, pastor, Deus me prometeu, faz 10 anos, mas eu estou esperando. Olha, pastor, Deus me prometeu, já faz 20, mas eu continuo esperando, porque Deus é fiel. Deus, a sua palavra não volta vazia.
Glória a Deus, passa o céu e passa a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Glória a Deus por isso. Fé que persevera. Em sexto lugar, nós vamos ver aqui uma fé além das circunstâncias. Né? Nós temos aqui muitos obstáculos, uma mulher sem marido, um juiz mau, a demora, as críticas, o pessimismo. Olha, todos esses fantasmas estão rodeando aquela mulher. Olha, irmãos, o terreno é de improbabilidade. O terreno não é de probabilidade. As perspectivas não são boas. A previsão é de muita chuva. Não há previsão de sol brilhando. As previsões para essa mulher são as piores possíveis. Mas ainda quarta-feira, ministrando no culto dos senhores, falando sobre o verdadeiro adorador, falei, olha, o verdadeiro adorador, irmãos, ele está além, além do tempo, além do espaço, além das circunstâncias. A mulher samaritana perguntou a Jesus, olha, Senhor, nossos pais dizem que a adoração é aqui no Monte Gerizim. Os judeus dizem que é lá no Monte Sião. E onde será essa adoração? Jesus diz, mulher, a hora vem e agora é, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão ao Pai. Mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então eu falei, olha, irmãos, não são as circunstâncias que definem a minha adoração. Não são as questões exteriores que definem minha adoração, que controlam a minha fé. Não, até porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, conforme Hebreus capítulo 11 e versículo 1. Abacuque, ele disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja vaca, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O salmista no Salmo 23, que começa dizendo que o Senhor é o seu pastor, que o Senhor o leva a pastos verdejantes, o leva às águas tranquilas, que refrigera a sua alma, que o guia pelas veredas da justiça, até aí está tudo bem. Mas o fator definidor é o versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aí, irmãos, está a solução. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Então, fé que persevera, além das circunstâncias. Salmo 46, o salmista diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aí ele diz, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Glória a Deus. Então, fé além das circunstâncias. Aqui tem uma frase muito bonita que eu vi na traseira de um automóvel, que dizia assim, quem se ajoelha diante de Deus não se prostra diante das dificuldades. Se você está com o Senhor, se Ele é o seu pastor, irmão, não interessa a circunstância. Jesus disse, venha, desça do barco, ande sobre as águas, mas a ventania está grande, não olhe para o vento, não olhe para os terremotos, não olhe para as críticas, não olhem para as palavras de desânimo. Tem muita gente que fica triste só em saber da sua vitória. Então, às vezes você compartilha um sonho com alguém e alguém tenta apagar. Mas, meu filho, não olhe para isso. Eu, como pastor de igreja, eu tenho dito e tenho ensinado muito isso. Eu digo, olha, como
é grande o número de pessoas que estão movimentando a sua vida espiritual, baseado naquilo que pensam ao seu respeito, baseado naquilo que dizem ao seu respeito, baseados naquilo que fazem com ele. Mas eu digo sempre, não movimente a sua vida por aquilo que estão pensando, se é que estão pensando, por aquilo que estão dizendo, se é que estão dizendo mesmo, e por aquilo que estão fazendo com você. Permaneça no seu lugar. Não se rebaixe, como dizia Laodiceia, não se rebaixe ao nível do seu ofensor. Fé além das circunstâncias. Em 7º lugar, fé que não conhece limites. Isso é importante. É importante. A fé, irmãos, é algo sobrenatural. A fé produz o sobrenatural. A fé não trabalha com lógica. A fé ela se fundamenta, eu até digo, em algo lógico, porque a fé está vinculada ao que está lá atrás. A fé está vinculada à fidelidade de Deus, está vinculada ao amor de Deus, está vinculada à benignidade de Deus. Quando nós contemplamos esse Deus e lemos sobre a sua história e temos uma experiência pessoal com Ele, é isto que fundamenta a nossa fé e faz com que você enfrente as adversidades vindouras. É confiando nessa experiência que você tem com Deus. É esta experiência com Deus que aumenta a sua fé. Eu lembro que eu era ainda um adolescente na igreja quando li um artigo que o escritor dizia assim: não peça para Deus aumentar a sua fé, que Ele não vai aumentar a sua fé. Ele disse assim: sabe como é que Deus aumenta a nossa fé? É a gente trabalhando para Ele. Sabe, irmão, é quando você diz: mas eu nunca orei por ninguém para Jesus curar. E quando você ora e Jesus cura. Aí você diz: olha, então eu também tenho o poder de Deus na minha vida. Isso vai gerar fé para você orar por outros. Você tem um problema difícil na sua casa. Cadê o pastor? Cadê o presbítero? Cadê o evangelista? Cadê o missionário? Não tem ninguém. Aí você diz: sabe de uma coisa? Já que não tem ninguém, eu vou fazer isso aqui. Aí você ora e Deus dá a resposta. Você nunca pregou para ninguém. Ah, não, eu não sou pregador, não sou pastor, não sou evangelista. Aí de repente você diz: sabe de uma coisa? Eu vou tentar. Vou falar de Jesus para aquela pessoa. Mas aquela pessoa é tão indiferente à fé. Aí você começa a falar. Quando você menos espera, as lágrimas estão descendo nos olhos da pessoa. E a pessoa diz: ô minha irmã, ô meu irmão, era tudo que eu estava precisando ouvir. E aí, meu querido, a sua fé vai aumentando. Na medida que você vai desfrutando dessa experiência pessoal com Deus, das muitas intervenções de Deus na sua vida, da sua história com Deus, essa fé ela vai crescendo. E, irmãos, até ela chegar num patamar onde Jesus diz assim: se a fé de vocês for do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para aquele monte: sai daí e vá para ali. E o monte vai. Claro que Jesus não está falando literalmente, mas eu acredito que até literalmente. Deus pode arrancar um monte de um lugar e passar para o outro? Pode. Se Deus pode abrir o Mar Vermelho, se Deus pode abrir o Rio Jordão, se Deus pode fazer sair água da pedra, se Deus pode mandar pão do céu, Deus não pode arrancar uma montanha de um lado e passar para o outro? Pode. Deus não vai ficar brincando com a gente de passar a montanha de um lado para o outro. Mas se precisar, eu não tenho dúvida que o Criador dos céus e da terra arranca montanha, faz rio desaparecer, Ele faz o que Ele quiser, porque Ele é Deus e é todo poderoso. A fé não conhece limites. Leia o capítulo 11 de Hebreus, que a sua fé vai aumentar. Você vai ver muita gente frágil, muita gente como eu e você, sujeito às mesmas paixões, mas que tiveram uma história poderosíssima nas mãos de Deus pela fé. Graças a Deus. Em 8º lugar, irmãos, a fé como o exercício daquilo que nós podemos fazer. O que é que eu quero dizer? Que você não tem muita ferramenta para trabalhar. Você tem a fé. Até a salvação, a única ferramenta sua é a fé.
né? Paulo escreveu e diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Foi a fé, não é, que a mulher do fluxo de sangue usou. O que é que ela tinha mais? A Bíblia diz que ela gastou todos os seus haveres com os médicos e antes indo a pior. O que é que ela tinha? Nome? Não. Saúde? Não. Dinheiro? Não. Reputação? Não. O que é que ela tinha? Ela tinha fé. E ela disse, se eu tocar na orla de Jesus, eu vou ser curada. Quem é que acredita, irmão, que tocando numa barra de um vestido vai ser curado? Quem já gastou tudo com os médicos? Quando diz gastou tudo com os médicos, quer dizer que aquela mulher, ela esgotou exaustivamente os seus recursos. Mas ela crê que se tocar na aba da veste de Jesus vai ser curada. E o que é que acontece? Ela é curada. Amém. Ela é curada. Então, é o que você pode fazer. E aqui eu faço uma colocação que eu sempre tenho feito em outros vídeos aí para trás. Eu digo sempre, não se preocupe com o que você não tem que fazer. Porque nós somos danados para esse negócio, irmão, de querer fazer o que Deus tem que fazer. Não se meta na seara de Deus. Não ultrapasse a sua fronteira. Faça o que você tem que fazer. Eu lembro que eu tenho uma parente que me deu muito trabalho, aí ficava, muitas vezes, querendo corrigir meus filhos, dando trabalho em casa e querendo corrigir meus filhos. Um dia eu peguei e falei, olha, se você cuidar da sua vida, se você administrar a sua vida, se você não me trouxer problema, você já está fazendo grande coisa, não precisa tentar educar meus filhos, não. Quer dizer, não resolve o que ela tem que fazer com respeito à sua vida e fica se metendo na vida dos outros. Não é que a gente quer se meter até na vida de Deus, irmão, e querer fazer o que Deus quer fazer. Então guarde essa assertiva. Não é? Não queira fazer o que Deus tem que fazer. Nem fique pedindo para Deus fazer o que o senhor e a senhora têm que fazer. Faça o que você tem que fazer e fique tranquilo que Deus nunca deixará de fazer o que Ele tem que fazer. Esta palavra, se eu fosse você, eu anotaria com a caneta vermelha no rodapé da Bíblia. Está aí gravado, eu não vou repetir. Então, fé como exercício daquilo que nós podemos fazer. A viúva, a mesma coisa. O que é que ela tem? A confiança de que se ela insistir, ela vai alcançar a vitória. O que é que Moisés tinha? Uma vara. O que é que a mulher cananeia tinha? Um grito. O que é que Davi tinha? Uma funda. O que é que Gideão tinha? Medo. E Deus disse assim, Gideão, vai nesta tua força. Varão valoroso. Não é? O que é que a mulher do fluxo de sangue tinha? Um toque. Um toque de fé. E foi o que ela usou. Tudo que você precisa ter para receber as suas bênçãos, ou a bênção de Deus, você já tem em suas mãos. Às vezes é que nós temos e não utilizamos, mas Deus já colocou em suas mãos. Em nono lugar, a fé que entende que Deus é bom e justo. Você não sabe que a gente precisa entender isso também? A mulher precisava compreender que ela era frágil, que ela era débil, não é? Que ela estava numa situação muito difícil. Ela precisava entender isso. Ela precisava entender que o juiz era mau, que o juiz era injusto. Ela precisava saber disso. Ela precisava saber que, mesmo ela sendo tão debilitada e o juiz tão mau, ela tinha chance. Ela tem que crer. Ela não vai ficar lutando contra o impossível, não. Ela vê uma possibilidade. Ela diz, não, há a possibilidade. É muito difícil, mas há a possibilidade desse juiz, não é, me atender. Então, queridos, quando Jesus diz, e Deus não dará bens, significa dizer que muitas vezes eu posso deixar de receber o que tenho para receber de Deus pela falsa perspectiva que eu tenho com respeito a Deus. Às vezes a gente não recebe porque a gente subestima a Deus. Às vezes você se subestima
Mas às vezes nós subestimamos Deus. Deus só presta para curar dor de cabeça, Deus só presta para curar dor de dente, Deus só presta para curar a coluna, mas Deus não faz um dedo nascer. A gente pode pensar assim, né? Ah, mas agora é um câncer. Ah, um câncer é muito difícil. Ah, o meu marido, ele não é só um usuário de droga, ele é um traficante. Meu irmão, quanto mais difícil, melhor para Deus. Deus não tem dificuldade. Deus não esquenta a cabeça. Deus não vê impossível na sua frente. Não é? Esta fé tem que entender que Deus é bom e que é justo. Olha, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Glória a Deus. Depressa lhes fará justiça. Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Olha a palavra justiça aí 2 vezes, né? Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Ou, creio que a melhor tradução seja, ainda que pareça tardio? É claro que não, né, irmãos? Deus dará bens àqueles que lhe pedem. E em 10º lugar, irmãos, a fé que enfrenta o contraditório. Fé que enfrenta o contraditório. Nossa lição diz aqui: contudo, devemos levar em conta o propósito que levou Jesus a contar essa parábola. A parábola do juiz iníquo tem levado muitos a fazerem interpretações equivocadas sobre a bondade, o amor e a justiça de Deus. Trata-se de uma parábola que, a exemplo de outras que estudamos ao longo desse trimestre, funciona como um contraste. Às vezes esse contraste é proposital, que é para justamente chamar a atenção. Não é? Hoje a gente vê algumas propagandas que elas fazem sucesso porque elas trabalham o contrário, trabalham o absurdo, e aquilo prende a nossa atenção, mas esse é o objetivo. Então, Jesus usava muito a questão do contraditório, né, para que despertasse a atenção nas pessoas, né, e também enfatizasse o amor de Deus, enfatizasse o seu poder. Você veja que quando Jesus é convidado para ressuscitar Lázaro, ele, vamos dizer, Jesus, ele atrasa. Estou colocando aqui entre aspas, né? Ele atrasa, que é para quando chegar lá, a glória ser maior. Não, eu vou deixar Lázaro morrer e vou deixar Lázaro apodrecer, para depois eu chegar lá. Não é? Se Jesus tivesse chegado quando ele estava doente, estava registrado na Bíblia, a cura de Lázaro. Mas lá está, a ressurreição de Lázaro. E assim o nome do Senhor é muitíssimo glorificado. Então, irmãos, está aí 10 pontos, não é, de reflexão que eu tiro dessa parábola importantíssima da Bíblia e que nos mostram, não é, o valor da fé, o valor da perseverança na fé. Assim, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar mais alto ao seu coração, que esta palavra simples e objetiva possa ter trazido uma nova revelação, uma nova perspectiva em relação a esse texto bíblico. Se você gostou desse vídeo, apreciou esse vídeo, dê o seu like, tem a mãozinha, você clica, não é? Eu peço a você que compartilhe também esse vídeo. Você geralmente tem uma rede de amigos, compartilhe, ajude na divulgação. Aí embaixo do vídeo você vai ver aí, inscreva-se. Quero até comentar que o vídeo passado, os irmãos vejam que no lugar ali da inscrição, né, houve um equívoco ali. Nós vamos, já que os irmãos já têm o vídeo, já estudaram tudo, nós vamos republicar esse vídeo com essa correção, para que quem não se inscreveu possa se inscrever, ou nesse novo vídeo. Qualquer vídeo que você assistir, você pode se inscrever aí embaixo. Inscreva-se, compartilhe, dê o seu like, e lá embaixo também tem um lugar para comentários. Você pode fazer um comentário, até se identificar, para a gente saber que você está estudando, né, juntamente conosco. Que Deus nos ajude. Até o nosso próximo vídeo, e receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira.